Oi gente, boa tarde. Hoje vamos aqui para mais um vídeo de replantio. Hoje a gente vai estar aqui trocando essas plantas que estão em um vaso pote 15 e eu vou estar passando para um pote número 19. Olha que coisa mais linda, gente. São plantas que estão aí floridas, né? Essa daqui é a Red Pony. Aqui a gente tem a Ferrari. Aqui nós vamos ter a gardênia. Olha que coisa mais linda, gente, essa flor. Olha ainda, 3 flores já não cabe mais na mão. É muito linda, é muito perfeita essa flor. Ela é grande. Eu vou dizer para vocês que aqui ela ainda saiu pequena perto do tamanho que ela sai. Ela sai maior, ainda é um enxerto ainda novo, né? Eu vou estar fazendo aqui o replantio dele para uma cliente. Olha que coisa mais linda, gente. Muito, 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 muito linda essa planta. Essa planta aqui, que ela é uma planta que vem de um cruzamento com a Bridal Bouquet, porém ela saiu branca, né? Mas as folhas dela, olha, lembra demais a folha da Bridal. Olha aí, a folha dela é uma folha dura, grossa, né? Super brilhosa, igual da Bridal. Essa aqui é a Mardônia. Essa daqui também é uma planta que ela vem de um cruzamento da Bridal. Ela também tem a folha, olha, muito parecida, embora ela esteja com pouca folha agora, mas a folha dela é muito parecida. Quando ela tá sem flor, dá até da gente se enganar e achar que é a Bridal. Então, para vocês verem, né, a diferença, gente. Olha aqui, essa daqui vem de um cruzamento da Bridal e essa daqui também. Vocês estão vendo só a diferença, tanto de cor, né, quanto de quantidade de camadas de uma para outra. E essa daqui, assim como a Bridal, ela também floresce em buquê, tá? Aqui não tá bem formadinho ainda os buquês dela, mas ela também floresce em buquê, assim como a gardênia. Mas a gardênia, ela é a queridinha do momento, né? Olha isso, gente, eu não me canso de olhar para essa flor. E assim, é uma flor grande, dá para vocês verem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 camadas, mas ela abre super bem, ó, olha a abertura dessa flor. Então, vamos lá, gente, para o replantio. Antes de eu passar para o replantio, você já deixa aí o seu joinha, você já comenta, já compartilha aí com seus amigos. O meu substrato, tá? Esse aqui eu comprei uma parte de um substrato pronto. Esse substrato é um substrato que é feito aqui na região mesmo, tá? E eu misturei com mais algumas coisas aqui que eu gosto de usar. Então aqui, olha, nesse substrato que eu comprei pronto, ele tem serrapilheira, ele tem carvão triturado, ele tem perlita, ele tem palha de arroz, né, carbonizada. Então, é uma mistura aqui que fica bem drenante mesmo. E agora vamos lá para o nosso replantio. Aqui, gente, esse é o vaso que eu vou usar, tá? Que é o pote 19. Muito bom, eu gostei muito desse tamanho aqui, assim, para planta tamanho médio. Ele é muito bom, tanto no diâmetro quanto na profundidade, né, do vaso. Então, eu gostei bastante. Então, a gente vai passar, olha, disso aqui para isso aqui, tá? Então, nós vamos estar trocando aqui. Ele é bem furadinho, ó, esse vaso, bem legal mesmo. E além dele ser, olha, bem furado, ele tem, tipo, esses taquinhos aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ele não é reto embaixo, ele tem uns taquinhos embaixo. E ele ainda tem essa perfuração aqui, ó, no meio. É difícil a gente encontrar desse tipo de vaso aqui. Esse aqui ele é muito legal, porque não fica ali, né, em contato com a bancada, não fica aquilo sem ventilação, por causa de ter esses furos aqui, olha, que não ficam encostados na bancada. Esse aqui do taquinho, ele encosta, mas esse outro aqui, ó, ele já não vai encostar, então isso dá uma ventilação para a parte de baixo da planta. Então, ó, gente, nada de diferente. Quem acompanha aí o canal já sabe como é, né, que eu faço esse meu replantio. As pessoas perguntam sobre a questão da planta estar com flores.
Eu sempre faço, gente, dessa forma. E as plantas não perdem os botões, não perdem as flores não, tá? Eu costumo sempre fazer o meu replantio com o substrato úmido, né? Hoje ele tá seco. Então, vou deixar assim mesmo. Vou estar aqui, olha, tirando, não vou mexer nas raízes, tá? Porque não é planta que eu vou trabalhar raízes. Então, se eu não vou trabalhar raízes, não tem por que eu estar mexendo nessas raízes. Aí, eu só vou dar uma batidinha aqui, ó. Somente para tirar um pouco do excesso, tá? Dá para vocês verem, ó, que tá bem soltinho o substrato. Um substrato muito bom, olha, bem soltinho. Não vou também suspender. Nem sempre que a gente vai fazer um replantio, você vai precisar suspender. Às vezes, nem tem o que suspender. Às vezes as raízes estão tão finas e a pessoa suspende e acaba queimando com o sol. Então, a gente não vai fazer isso. Então, tá aqui, olha. Já coloquei aqui um pouco a mais da metade do vaso. Agora, eu vou medir aqui pra gente ver a altura. Ver se tá bom essa altura. Aqui, ó, gente, pra mim tá bom. Vai ficar na mesma altura que tava no outro vaso. Porém, a planta vai ter, olha, daqui pra baixo todinho pra ela desenvolver raízes. Então, ela vai desenvolvendo raízes, automaticamente a planta vai ficando ali mais forte, né? Aí eu venho aqui, ó, gente, coloco um pouco de substrato e vou colocar o nosso osmocote, tá? Se você conseguir comprar esse adubo, é um adubo muito bom, porque assim, ele facilita muito, não precisa você estar colocando ele mensalmente, né? Você coloca ele e só vai precisar colocar de novo daqui com uns 3 meses, tá? Aí eu vou colocar aqui mais ou menos a quantidade de uma colher rasa, tá? Uma colher de sopa rasa, para esse tamanho de vaso. Se o vaso seu for maior, você vai aumentando, né, essa proporção. Então, para essa quantidade, é isso aqui. Então, eu não coloco muito lá embaixo, tá? Também não gosto muito de misturar no substrato, eu gosto mais de fazer assim. Quando tá faltando aqui, olha, tá faltando aqui uns 2 dedinhos pra borda do vaso, aí eu coloco o adubo, né, o osmocote, depois eu venho e coloco o substrato por cima, para evitar na hora da rega a gente perder e também para evitar dos passarinhos mexerem, né? Então aqui, ó, gente, já fiz um, agora a gente vai passar aqui pro outro. Essa daqui, como eu não mexi, né, não mexi nas raízes, eu já posso até regar ela agora, sem problema nenhum, se eu quiser. Mas eu não vou regar, porque eu já reguei essas plantas de manhã, se bem que essas aqui eu não reguei, né? Como eu ia replantar, eu preferi não regar, para não ficar o substrato molhado na hora que eu viesse aqui para fazer esse replantio. Mas não tem problema nenhum, se quiser regar depois, pode regar. Aqui, ó, mesma coisa, ó, substrato bem soltinho, tá? Aí só vou bater aqui um pouquinho para cair o excesso. E também para a planta, para essas raízes aqui, ó, elas ficarem mais soltinhas, para entender, para a planta entender aqui que ela tem mais espaço agora, que ela não tá mais limitada, né? Então ela vai expandir aqui essas raízes. Olha aí, gente, substrato bem soltinho, sem cochonila de raízes. Eu quase não tenho esse problema aqui de cochonila de raízes. É muito raro eu mexer numa planta e encontrar cochonila de raízes nela. Muito raro mesmo. Também eu não uso também excesso de matéria orgânica, nada dessas coisas, tá? Aqui, ó, coloquei. Agora eu vou estar acrescentando aqui o osmocote. Eu já pego assim, sem medida, porque eu tô acostumada. Então aqui, ó, gente, mais uma plantadinha. Coisa mais linda, ó, gente. Olha que coisa linda que ficou. Depois eu vou mostrar elas aqui todinhas pra vocês. Agora a gente vai estar replantando aqui a mardônia. Vou tirar aqui, ó. Olha aí, gente.
limpinho, sem problema nenhum de cochonila de raízes, tá? Aí vem aqui, ó, mesma coisa que foi feito na outra. Outra coisa, essas plantas aqui, ela não vai precisar também ficar na sombra, não. Ela já pode ficar no localzinho dela habitual na bancada. Eu não vou precisar deixar ela ali um período na sombra, que nem quando a gente faz troca total de substrato. Se eu fosse retirar todo o substrato dessa planta para trocar por outro, aí eu ia ter que deixar essa planta pelo menos uma semana ali na sombra, até ela recuperar, né? Mas aqui, como a gente não vai mexer na estrutura aqui das raízes da planta, então não precisa todo esse cuidado, tá? Mesma coisa aqui. Então aqui elas já vão ficar no localzinho dela de costume, sem precisar ali de cuidados especiais, não. Vai ser o mesmo cuidado de sempre que elas vão ficar. Vocês estão percebendo que nenhuma eu tô levantando raízes, né? Até porque, gente, outro motivo de eu não estar levantando raízes, além que não precisa ainda essas plantas, por conta do calor. Aqui na nossa região tá muito quente. Eu moro na região norte, né? Moro em Porto Trombetas, no estado do Pará. Então, aqui tá bastante quente. Esse mês, o outro, ainda vai ser bastante quente. Lá para dezembro costuma começar umas chuvas mais abundante, né? Mas só que se for igual ao ano passado, não vai chover muito não, tá, gente? Então, eu não tô levantando muito a planta por conta disso. Eu tive algumas plantas que tiveram queimaduras de raízes, né? Então, eu tô evitando de fazer isso. Essa daqui, gente, eu vou deixar ela por último. Foi uma planta que eu fiz poda radical de raízes. Ela teve um apodrecimento, então eu fiz uma poda radical. E eu vou fazer o primeiro replantio dela. E a gente vai ver aí como é que tá a questão do enraizamento dela. Mas eu também vou tentar não mexer muito. Ó, ela tá bem bonita, a brotação dela, né? E vamos ver aí. Sempre quando eu faço esse processo, eu demoro um pouco para eu estar mexendo na planta. Eu só vou mexer na planta com pelo menos uns 4 meses após eu colocar ela para enraizar. Às vezes a pessoa coloca para enraizar, passa um pouquinho de tempo, já fica naquela curiosidade e acaba mexendo na planta. E eu já ouvi, né, alguns relatos, a pessoa dizer assim, eu até consigo enraizar, mas depois eu perco. Às vezes essa perda acontece justamente por causa da pessoa ficar mexendo na planta antes do tempo. As raízes ainda estão muito finas, muito frágeis, a pessoa vai lá e mexe, né? Fica lá curioso para ver se já tem raízes, fica mexendo e acaba perdendo ali a planta. Então, ó, gente, mesma coisa, nem vou repetir porque eu já falei, né? Para que serve isso aqui? Prontinho. Arruma aqui no vaso. Mesma coisa. Depois eu vou mostrar elas todinhas, uma no lado da outra, para vocês verem como é que elas ficaram lindas, né? Aí na casinha nova delas. Então, esse replantio aqui que eu tô fazendo, eu vou indicar vocês fazerem ele sempre. Você só vai fazer aquela troca total de substrato quando você vê que o substrato não tá bom, que é um substrato que não tá legal. Vocês viram que o substrato que eu mostrei para vocês aqui das minhas plantas tá um substrato ainda bonito, soltinho, não tem problema, não tem cochonilas. Então eu não tenho porquê, né, tá mexendo aí nessas plantas. Aí, quando a gente vai fazer isso, realmente... Olha aí, gente. Olha isso, olha a quantidade de raiz que já tem. Essa planta não tinha nenhuma raiz, tá? Ela foi feito poda radical, por isso que ela tá com esse tutorzinho aqui, ó.
Eu coloquei esse tutor que era para segurar a planta, porque ela estava sem raiz. Foi perda total de raízes aqui. E olha como é que tá, gente, de raízes. Olha isso. Olha como é que tá de raízes essa planta. Eu fiz o vídeo no dia que eu fiz a poda dessa planta aqui. Então, essa daqui é mais pra gente colocar ela num vaso maior, para ela desenvolver ainda mais, né? Mas também não vou estar mexendo aqui. Eu não sei, mas eu acredito que essa planta aqui tem uns 6 meses que eu fiz essa poda radical nela. Ela demorou para recuperar, ela demorou para brotar. Eu fiz tanto a poda radical aqui, como fiz também a poda também aqui, ó. Podei aqui embaixo. Ela tava com um galho bem comprido, eu fiz a poda. E olha isso, gente. Não vou mexer, tá? Que eu não quero machucar a planta. E como eu não vou trabalhar raízes, então eu vou deixar assim mesmo. Mas só de eu mostrar aqui, ó, já dá de vocês verem que a planta tá... Chega a estar uma tufa de raízes. Então eu vou estar aqui fazendo o replantio dela. E vou já mostrando aqui pra vocês como é que ficaram as nossas plantas aí na casinha nova, né? Sem falar que a gente põe num vaso assim, né? Valoriza a planta. A planta fica mais bonita. Daqui mais uns dias, essas plantas vão estar bem maiores. Quando a gente troca assim um substrato, a gente vê que a planta responde muito rápido. Com uns 15 dias, assim, a gente já vê bastante diferença, né, na nossa planta. Então, aqui, ó, gente, terminei, tá? Terminei aqui, ó, a última. Agora eu vou estar passando todas elas para mostrar para vocês. Aqui, gente, como ficaram aí as nossas meninas. Casinha nova. Ó, que coisa linda, gente, que ficou. Olha isso. Ó, que lindeza, gente. Muito lindas. Então é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.